Boa tarde a todos, que a sua tarde seja abençoada, que você e sua família estejam bem. A nossa disciplina de hoje é História. Nós vamos ver um pouco sobre a formação do Brasil, começando pelos povos indígenas, atividade na página 78, que é leitura, e 79 com atividades para que você escreva e responda no caderno. Geografia, nós vamos ver um pouco o clima, questão das zonas de iluminação e aquecimento da Terra. Na página 60 também apenas leitura e a página 61 com atividades para que você escreva e responda no caderno. Nós vamos começar assistindo um vídeo falando sobre o descobrimento do Brasil, para que você entenda um pouco sobre a questão dos povos indígenas na formação do Brasil. E o segundo vídeo, após a gente concluir as atividades de história, nós vamos assistir um vídeo falando sobre o clima. Então, eu peço bastante atenção. Se surgir alguma dúvida, que você pergunte, que você assista o vídeo mais de uma vez, que você procure ler, porque é interessante que você compreenda o conteúdo para que você responda às atividades. Então, nós vamos começar pelo vídeo. O descobrimento do Brasil. O dia 22 de abril de 1500 marcou oficialmente a chegada dos portugueses ao território brasileiro, e esse evento ficou conhecido como Descobrimento do Brasil. A chegada dos portugueses aqui no nosso país foi um momento marcante das grandes navegações. As grandes navegações foram as expedições exploratórias, organizadas pelos portugueses no Oceano Atlântico ao longo do século XV. A expedição de Pedro Álvares Cabral contava com 13 embarcações e com cerca de 1.200 a 1.500 homens, que partiram do Porto de Lisboa, em Portugal, no dia 9 de março de 1500. Também partiu com eles um escrivão que se chamava Pero Vaz de Caminha, que relatava tudo o que eles viam. E assim eles navegaram durante muitos dias, e quando foi no dia 21 de abril, eles avistaram sinais de aproximação de terra. E no dia 22 de abril, pouco mais de um mês após a partida de Lisboa, eles avistaram terra. Os homens da esquadra de Cabral avistaram um monte no litoral brasileiro, ao qual deram o nome de Monte Pascoal, por causa do período da Páscoa. Quando eles avistaram terra, um deles gritou: "Terra à vista!" Apesar de eles terem avistado terra no dia 22 de abril, foi só no dia seguinte que Cabral decidiu enviar homens para ela. Quando os portugueses desembarcaram, houve o primeiro contato entre eles e os nativos, os índios. O primeiro contato foi pacífico. Os índios tinham um modo de vida bem diferente dos portugueses, como suas roupas, alimentação e língua. Depois disso, os portugueses continuaram mais alguns dias explorando a costa brasileira. E no dia 26 de abril, um domingo, celebraram a primeira missa do Brasil, realizada pelo Frei Henrique de Coimbra. E depois os comandantes da expedição decidiram enviar uma embarcação para Portugal, com a notícia do achamento da nova terra, que se chamaria futuramente Brasil. Então, nós vamos para o nosso conteúdo no livro, que fala sobre os povos indígenas. Quando os portugueses eles chegaram ao Brasil, eles encontraram vários povos e um território muito diferente do europeu. O desconhecimento e o estranhamento os levaram a criar ideias sobre os recém-alcançado continente. Nos relatos enviados a Portugal, os viajantes eles descreviam as paisagens do Brasil como exóticas, com frutos e vegetais desconhecidos, florestas densas e cheias de animais perigosos. Por causa da riqueza natural e do calor, o Brasil ele era descrito como paraíso terrestre.
Os indígenas tinham hábitos diferentes daqueles dos europeus, como não usar vestimentas, possuir outro sistema de crença e viver da caça, da pesca e da agricultura de subsistência. Então, quando perguntarem para vocês a questão da cultura, essa é a cultura indígena, pois que os portugueses eles fizeram essa troca. Eles vieram, encontraram os índios aprenderam com os portugueses e os portugueses adquiriram hábitos e costumes dos povos indígenas que nós, até atualmente, ainda adquirimos esses hábitos, esses costumes, essa cultura. Então, é interessante que você entenda que na verdade, não houve um descobrimento, mas houve uma colonização. Por quê? Porque, como vocês assistiram no vídeo, os portugueses, ao chegarem, ao encontrarem o Brasil, os povos indígenas eles já viviam no Brasil, eles já tinham toda uma forma de colonização, né? Toda uma cultura, todo um modo de viver. Então, quando vocês forem ler as questões da página seguinte do livro de vocês, que vocês façam uma leitura mais detalhada, porque aqui nesse conteúdo, nesse texto aqui, nós temos todas as informações para que vocês respondam. Então, vamos para a nossa imagem seguinte. Uma das questões que eu achei interessante foi a atividade de número 2, que aqui tem bem retratado a chegada dos portugueses ao Brasil. Então, é uma paisagem muito interessante, bem de acordo com o que vocês viram no vídeo. Então, tente responder, fique atento. Se você não conseguir, que você veja o vídeo novamente, que você se atente para a leitura, porque se você conseguir ler, certamente você vai conseguir responder. Então, nós vamos agora assistir um vídeo falando sobre o clima, e esse vídeo requer muita atenção sua, tá bom? Então, vamos lá. Olá, turma, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de Geografia e nós vamos falar sobre o clima. Por causa da forma esférica da Terra, da inclinação do seu eixo de rotação e do movimento de translação, a superfície da Terra ela não é toda iluminada e aquecida com a mesma intensidade. Podemos definir algumas zonas de iluminação do planeta: a zona tropical, as zonas temperadas e as zonas polares. A zona tropical corresponde à região do planeta que está entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Nessa região, os raios solares atingem a superfície da Terra de forma direta, iluminando-a e aquecendo-a com mais intensidade. É a parte mais iluminada e quente do planeta. E a maior parte do nosso país, o Brasil, está na zona tropical. Já as zonas temperadas correspondem às regiões do planeta localizadas entre os trópicos e os círculos polares, que são outras linhas imaginárias. Os raios solares atingem essa parte de modo inclinado, por isso elas são menos iluminadas e aquecidas do que a parte da zona tropical. Nas zonas temperadas, as temperaturas são mais amenas. E por último, as zonas polares, que correspondem às regiões ártica e antártica do planeta, situadas entre os círculos polares e os polos. Os raios solares atingem essas regiões de forma muito inclinada, por isso elas são as menos iluminadas e aquecidas da Terra. Apresentam as temperaturas mais baixas do planeta. Você sabe a diferença de clima para tempo atmosférico? Nós vamos aprender isso agora. O tempo atmosférico é a combinação dos elementos do clima em determinado local e momento. Esses elementos são temperatura, chuva, ventos, nuvens, umidade. O tempo atmosférico ele é passageiro, ou seja, ele muda de uma hora para outra. Em um mesmo dia, podem ter vários tempos atmosféricos: ensolarado e quente de manhã, nublado e frio à tarde e chuvoso à noite, por exemplo.
Já o clima não muda de uma hora para outra. Ele é determinado a partir dos diferentes tempos atmosféricos que ocorrem habitualmente em um local. Existem vários tipos de clima e eles são classificados de acordo com a temperatura e a umidade do lugar. Você já deve ter percebido que o rádio, a televisão, os jornais fornecem todos os dias a previsão do tempo de um determinado lugar. Isso faz parte de um estudo meteorológico que consegue prever como será o tempo atmosférico em um determinado momento. Como já falamos antes, a maior parte do Brasil está situada na zona tropical, que é a região mais quente da Terra. Por isso, o nosso país tem climas muito quentes e temperaturas elevadas, com bastante quantidade de chuva. Vamos ver os climas principais do Brasil. Começando pelo clima equatorial, que no mapa aparece em vermelho. É um clima muito quente e úmido, com grande quantidade de chuva durante o ano. Agora o clima tropical, que no mapa está representado pela cor laranja. É um clima quente, com duas estações bem distintas, que é um inverno seco e um verão com muita chuva. O clima tropical semiárido no mapa está em amarelo, lá no Nordeste. É um clima quente e muito seco, com as mais elevadas temperaturas do país e as menores quantidades de chuvas. Clima tropical de altitude ocorre nas áreas de planaltos e serras com mais de 1.000 metros de altitude. As temperaturas médias são mais baixas que as do clima tropical. E por último, o clima subtropical, que tem as temperaturas mais baixas do país, com alguma ocorrência de neve ou geada. As áreas de clima subtropical estão na região sul do Brasil. Então, gente, esse vídeo ele foi bem esclarecedor. Então, aqui nós temos o conteúdo do livro de vocês, que são as zonas de iluminação e aquecimento da Terra. Só que o vídeo ele está mais esclarecedor. Qualquer dúvida, no caso de vocês não conseguirem responder as atividades, vocês podem voltar a assistir o vídeo mais de uma vez, porque é interessante para que você, criança, entenda por que alguns dias nosso clima está bastante quente, hoje outros dias estão a menos, e assim, por que na região norte às vezes neva, por que às vezes na região sul o clima é bastante quente. Então, é super interessante que você reveja o vídeo, assista mais de uma vez para que você entenda, para que você responda as questões. Aqui nós temos o mapa com o vídeo, o mapa mundi com o vídeo que vocês acabaram de assistir, para que vocês entendam que o vídeo foi baseado, o vídeo foi escolhido justamente para que vocês compreendam, para poder responder as atividades de vocês, tá bom? Não importa que uma criança aprenda devagar, o que importa é que encorajemos ela a nunca desistir. Então, é o que eu desejo para vocês, tá? Se vocês não conseguirem responder, que você peça ajuda. Peça ajuda à mamãe, peça ajuda a uma professora de reforço. E que quando nós retornarmos, nós vamos rever esse conteúdo novamente para que você aprenda, para que você realmente entenda como funciona, tá bom? Então, até a próxima aula.